Irmãos, vamos abrir a palavra no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos 14. O nosso texto, agora à noite, é dos versos 43 a 72. Evangelho de Marcos, capítulo 14, de 43 a 72. Antes de fazermos a leitura, nós teremos uma introdução um pouquinho diferente, inclusive com uma canção daqui a pouquinho. Eu vou falar sobre a empatia do Salvador. Empatia é a capacidade de sentir o que a outra pessoa está passando, está sentindo. E como é bom saber que nós temos um Salvador que sabe o que acontece com a gente. Como diz Hebreus, um sacerdote que sabe o que é padecer. Ele conhece exatamente o que nós passamos, aquilo que está no nosso coração, porque Ele se fez como um de nós. Ele habitou entre nós. E mais ainda, Ele sofreu no nosso lugar, como ficou claro hoje pela manhã. O sofrimento de Cristo é incomparável. O nosso sofrimento é pequeno comparado ao dele, mas Ele sofreu todas as coisas que nós também sofremos. Então Jesus sabe sentir a nossa dor, Ele entende o momento em que todos nós vivemos. E nesse sentido, antes de falarmos do texto e lermos o texto, entrarmos nessa perícope, nessa passagem, a qual mostra de novo o sofrimento de Cristo. Nós estamos falando das últimas horas de Cristo aqui, antes de ser entregue à morte de cruz. Eu queria aplicar esse texto de uma maneira muito prática para a nossa realidade. Para dois momentos que vão acontecer nessa semana. Por quê? Porque às vezes a gente olha para a palavra de Deus e a gente acha que ela não tem muito a ver com a gente. A palavra de Deus tem tudo a ver com a gente. Tem tudo a ver com o nosso momento, com a nossa situação. Então, quando nós lemos um texto, nós temos que entender isso. O que Deus falou para aquele momento, para aquele povo, mas o que Deus fala para todas as épocas, o que Deus fala para nós hoje. Tem que ser algo prático. Não pode ser algo apenas de conhecimento teórico, teológico, mas essa teologia tem que caminhar para uma teologia prática, uma teologia de vida, aplicada à nossa vida, à nossa realidade. E eu queria fazer uma aplicação bem prática aqui, para dois eventos que acontecerão nessa semana. O primeiro deles com o 60+. Nós sairemos, se Deus assim permitir, na sexta-feira, às 7h30 da manhã aqui da igreja, e teremos um tempo juntos, numa cidade aqui próxima do interior, onde nós teremos um momento um com o outro de comunhão, de intimidade diante de Deus, mas também com os irmãos. É um momento especial para nós demonstrarmos a nossa empatia, se importar com as pessoas que ali estarão. Não é verdade? Fazer algo em prol de alguém, demonstrar amor, demonstrar carinho. Mais ainda, porque os 60+, só terão um dia de passeio, né? Já os adolescentes e jovens terão o privilégio de estarem 3 dias juntos. Quantos ao todo? Quantos acampantes? 90 acampantes, já com a equipe de trabalho, mais a equipe. Então, olha só, 90 acampantes que sairão daqui quinta-feira à noite e voltarão no domingo também, provavelmente à noite. Ou seja, são vários dias juntos, num só local. E, com certeza, vários acampantes, se a gente pudesse fazer uma pesquisa entre eles, qual a sua expectativa do acampamento? Cada um tem uma expectativa diferente. Alguns talvez queiram ir para o acampamento porque gostam de jogar futebol. Talvez estejam loucos lá, eu não vejo a hora de chegar o momento do jogo de futebol. Outros, eu gosto da piscina. Quem sabe, alguns eu gosto da música, das festas, dos jantares, das brincadeiras. Cada pessoa tem um desejo, talvez uma motivação específica para estar ali. Mas eu queria chamar a atenção de vocês, jovens e adolescentes, por uma seguinte questão.
Entenda que esse acampamento é a maior oportunidade para você ser bênção na vida de alguém. Você não está indo lá à toa. Muitos foram convidados, nós ficamos meses aqui convidando. Mas Deus escolheu vocês para estar ali. Porque Deus quer alguma coisa na vida de vocês e através de vocês ali naquele acampamento. Deus quer que você se importe com alguém do seu lado. E que você tire os olhos de si mesmo, porque nós temos essa tendência de olhar para o nosso sofrimento. Quando a palavra de Deus diz que nós podemos olhar para o nosso sofrimento, desde que antes olhemos para o sofrimento de quem? De Cristo. Nós podemos olhar para os nossos desejos? Podemos, desde que antes olhemos para Cristo, para Deus em primeiro lugar. Senão vira ídolo. Nossos desejos, nossos sofrimentos passam a se tornar ídolos no nosso coração. Deus tem que ser o primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Então eu queria que você entendesse isso. Você não está indo lá para curtir simplesmente. Por exemplo, eu sei que em setembro, se Deus permitir, a mocidade está preparando uma viagem missionária lá para a Missão Kaiowá. Para poucos, porque não cabe muita gente. Mas eu posso garantir a vocês que a viagem missionária mais importante não vai ser aquela de setembro. Porque aqueles índios, vocês talvez nunca mais verão. Agora esses jovens e adolescentes aqui, vocês vão conviver durante anos e anos, talvez a vida inteira. É a maior oportunidade de você ser bênção e impactar alguém do seu lado. Então se você vê alguém, quem sabe, entristecido, chega lá para conversar. Se você vê alguém isolado, porque tem alguns que são mais tímidos, chega lá para demonstrar sua amizade, seu carinho. É momento de se divertir, de se alegrar, como a palavra de Deus diz. Sim, é momento de tudo isso. Mas mais importante, é momento de ouvir o que Deus tem para falar na vida de vocês. E aí, nós que já fomos jovens, que participamos de tantos acampamentos, eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu fui impactado demais por acampamentos. Porque eu vim do mundo e eu aprendi no acampamento que para ser feliz eu não preciso de drogas, de bebidas, nem de sexo, eu preciso de Cristo. Eu preciso de viver em santidade com Cristo. E tudo isso eu aprendi em acampamento. Então valorize a oportunidade que Deus está dando a vocês, jovens e adolescentes. Porque é uma oportunidade que talvez vocês nunca mais terão. De conviver ali com amigos de vocês, de criar novas amizades. E eu vou dizer a vocês, pode surgir até namoros, casamentos de um acampamento. Mas não vá para o acampamento pensando em namorar. Por favor, o Ricardo está dizendo aqui, para não dar trabalho para ele, para o Edgar, que estarão ali, presbítero Edgar. Você pode, no Correio Elegante, vários casamentos já surgiram em acampamentos assim. Mas, irmãos, não é momento de você estar ali namorando, é momento de você curtir o seu amigo, a sua amiga, curtir os irmãos em Cristo. E acima de tudo, olhar para Jesus, aprender com Jesus. E aí eu queria que nós, antes de lermos o texto, porque o texto do cântico, que nós vamos entoar agora, eu vou pedir então ao Codato e ao pessoal aí, a Laís, com alguns vocais aí, o Gabriel, Evo e a Tarsis. Nós vamos entoar uma canção que os jovens gostam muito, que nós todos amamos, principalmente os jovens da banda Purpose, Oração, onde ela coloca totalmente os olhos em Cristo. E eu queria que você levasse a sério essa canção. Porque cantar é gostoso, é agradável, é bonito. Mas pensa na letra. É um compromisso que você está fazendo com Deus em oração. Então vamos cantar, vamos louvar a Deus com este cântico. E aí depois nós vamos ler o texto. Meu Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador.
somente Deus, que meus planos sempre estejam conectados com os teus. Ó, perdoa os meus pecados, venha me disciplinar, e a pureza de tua glória venha em mim habitar. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, e tua glória e esplendor. Teu é o dono, o domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Sejas tu meu pensamento, ao dormir e ao acordar. Dá-me sede da palavra, sempre nela meditar. Faz de mim pequeno Cristo, digno de ser filho teu, anunciando as boas novas, salvação que vem de Deus. Santo e majestoso Deus, exaltado é Senhor, coroado sobre a terra, e tua glória é Senhor. Teu é dono, domínio, toda honra e poder, pelos séculos dos séculos. Amém. A ti a honra e a glória pra sempre. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, como nós acabamos de cantar, que os nossos sonhos, nossos planos sejam conectados com o do Senhor. Que a nossa vida seja moldada na palavra do Senhor, não na nossa vontade enganosa, nosso coração desesperadamente corrupto. Que nós tiramos os olhos de nós mesmos, do desejo de realizar as nossas vontades, e passemos a olhar a vida, a encarar a vida, sob o prisma de Jesus, o qual se humilhou, se fez como um de nós, habitou entre nós e nos deu exemplo de vivermos servindo um ao outro, amando um ao outro, dedicando a vida um para o outro. Ajude-nos a aprender com Jesus. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Vamos lá, vamos ler o texto de Marcos capítulo 14, versos 43 a 72. Nós vamos ler primeiro até o verso 52. Vamos ler até o verso 52, depois vamos ler os demais versos. Nos diz assim a palavra do Senhor.
E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: Saíste com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando e não prendeste. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Até aqui, por enquanto, a palavra do Senhor. Depois vamos ler até o final do capítulo. O texto fala então da empatia de Jesus, ou nós podemos aprender do texto sobre a empatia de Jesus, porque o que Jesus vai sofrer aqui, ou o que ele já está sofrendo, são coisas que nós sofremos no dia a dia, são coisas que sofremos na vida, e nós podemos então encarar as coisas dessa maneira. Nós sofremos, mas houve alguém que não merecia sofrer, e sofreu tudo por nós, no nosso lugar. Ele não tinha nada com isso, né? Ele podia ter ficado na sua glória celestial, mas não, ele quis se entregar por nós, ele quis se fazer como um de nós, ele quis cumprir o plano do Pai de vir nos salvar. Então Jesus fez isso por amor a nós. E aqui o texto, como vimos pela manhã, Jesus já está sendo esmagado com tantas agonias, não só pelo sofrimento físico que ele vai sofrer, também o sofrimento emocional que ele passa a sofrer ali, sendo abandonado por aqueles a quem ele tanto amava, a quem ele estava ali dedicando a vida, mas muito mais do que isso, o sofrimento espiritual que ele sofreria com o inferno todo sobre ele ali na cruz, e Jesus sofreria ainda mais, porque nunca ele esteve distante, sem comunhão com o Pai e com o Espírito, e ele sabe que vai chegar um momento que ele vai estar sozinho, sem o Pai, sem o Espírito. A comunhão eterna da Trindade, a Trindade que nunca se desfez o laço, que sempre estiveram juntos, chegará o momento da cruz, onde Jesus vai precisar estar sozinho. O Pai não estará com ele, nem o Santo Espírito. E isso trazia toda uma agonia ao seu coração, ele estava sendo esmagado. Muitas coisas nós já vimos hoje pela manhã com o licenciado Ricardo. E agora, dos versos 43 a 49, Jesus vai experimentar ser traído por um amigo, por um discípulo. Jesus experimenta a traição de alguém que caminhou com ele por 3 anos. Claro que ele sabia exatamente quem seria o traidor, ele sabia como era o coração de Judas, mas como é difícil ser traído por um amigo, por alguém que faz parte do grupo, por alguém que é seu discípulo, como no caso ali, Jesus, a relação mestre e discípulo. Mas quem de nós já não foi traído? Quem sabe você já foi traído por um amigo, traído por uma situação, traído por um filho, por um pai, por um cônjuge, por tantas situações da vida. Nós precisamos olhar para quem? Para alguém que foi traído, e esse alguém é Jesus. Ele entende a nossa dor. E aí o texto vai mostrar isso claramente no verso 43, porque logo ali, enquanto estavam orando ali no Getsemane, logo em seguida, não há nenhum lapso de tempo, é logo em seguida, como diz o texto, falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vindo da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espada, uma multidão vem com espadas e porretes para prender a Jesus, como se Jesus fosse alguém que causasse problemas. Nós vimos hoje na encenação pela manhã com as crianças, Jesus sempre fez o bem, Jesus sempre curou as pessoas, tratou bem as pessoas, demonstrou amor a elas, e de repente agora vem uma multidão com porretes, espadas para prender a Jesus, como se ele fosse um marginal, como se ele fosse um bandido, um criminoso,
perigoso. Não era o caso, mas foi isso que aconteceu. Aliás, quem manda essa turba, essa multidão, são aqueles que deveriam honrá-lo, porque eles sabiam exatamente que ele era o Messias. Eles eram os únicos que tinham acesso a toda a Escritura, conheciam claramente que Jesus, o Messias, seria daquele jeito, faria o que estava fazendo. Eles tinham provas de que Jesus era o Messias, mas eles não queriam aquele Messias, isso é diferente. Eles rejeitaram o Messias e tramaram para que ele fosse morto, para que ele fosse julgado de maneira totalmente errada. E aí o verso 44 diz que o traidor tinha dado uma senha, o beijo da morte. Ele diz assim: aquele a quem eu beijar, esse prendei-o. Porque talvez ali, já à noite, num lugar com muitas árvores, quem sabe poderiam prender alguém diferente, alguém que era parecido com Jesus. Então, para evitar qualquer erro, ele colocou ali uma senha: eu vou beijar o próprio Cristo, o Mestre, e aí vocês vão poder levá-lo. Mas olha que interessante, o verso 45 diz que logo quando ele chega, ele aproxima de Jesus e fala Mestre. Mateus diz que ele vai fazer uma saudação, ele diz salve Mestre. Aqui antes dele fazer, ou cometer aí o beijo da morte, ele quebrou o protocolo da educação judaica. Se um discípulo encontrasse um mestre na rua, o discípulo jamais poderia se referir a ele antes que o mestre falasse com ele. Ele não podia tomar a dianteira, era o mestre que deveria saudar o discípulo e não o contrário. Mas ele veio com toda a ousadia, com toda a arrogância e demonstrando que ele não tinha nada a ver com Jesus. E ele quebra todo o protocolo da educação judaica, ele faz a saudação e diz salve mestre, dá um beijo em Jesus. Os evangelistas, o outro evangelho vai dizer, é com um beijo que você vai me trair. Mas Jesus vai chamá-lo ali de amigo, o que você veio fazer? Mas é interessante, a palavra que Mateus usa ali para amigo, não tem a ver com amigo de intimidade. Jesus sabe que aquele homem não tem nada a ver com ele, que aquele homem nunca amou Jesus de verdade, que esteve durante 3 anos ali, e Jesus demonstrou amor por ele o tempo todo. João 13 diz isso, amou-os até o fim, até o final, até as últimas horas. Jesus demonstrou todo amor por Judas, mesmo sabendo que Judas seria o traidor, mesmo sabendo que Judas não amava Jesus, ele ainda assim demonstra amor para com o seu próprio traidor. Jesus ali é traído então por Judas através do beijo. E aí o verso 46, deitaram as mãos, prenderam. O 47 diz que um circunstante, ou seja, Pedro, segundo o apóstolo João no seu evangelho, o apóstolo Pedro pega a espada de um deles e corta a orelha do soldado Malco, de acordo com João, soldado do sumo sacerdote. Interessante, Jesus dá uma bronca em Pedro, dizendo, olha, aquele que vai viver da espada vai morrer. Ou seja, o reino de Deus não é defendido por espada. E aí Lucas registra que Jesus pega a orelha daquele soldado e cura o soldado. Eu fico pensando no impacto que teve isso na vida do soldado Malco. Está indo prender a Jesus, perde uma orelha pelo apóstolo Pedro, impulsivo como sempre, E aí Jesus ainda vai e cura. Jesus com tanta coisa importante para fazer, sabendo de tudo que ele sofreria, ele se importa com um soldado que é um próprio inimigo. Ele se importa até mesmo com um traidor. Em todo o tempo ele está demonstrando amor para com seus próprios inimigos. Ele não vai deixar de fazer isso. Aí o verso 48, ele vai dizer, vocês saíram com espadas e porretes para me prender como a um salteador. Eu estava com vocês no templo ensinando e não me prendeste, contudo, é para que se cumpram as Escrituras. O texto de Isaías 53, o texto de Zacarias 9, Zacarias 11, vários textos das Escrituras, os quais mostram o sofrimento de Jesus, e que aliás Jesus seria traído por 30 moedas de prata. Zacarias 11, verso 12 diz isso. Então vejam só, Jesus está dizendo, apesar de vocês fazerem tudo isso já estava prescrito, decretado desde a eternidade. Jesus sabia exatamente o que aconteceria com ele, mas ele está experimentando algo que todos nós experimentamos em alguma situação da vida,
o sentimento de ser traído, da traição, algo difícil para todos nós. Jesus experimentou a própria traição. E aí o texto vai dizer que Jesus agora experimenta algo que acontece com a gente também, que é de ser abandonado. Nós vimos um pouquinho disso lá hoje pela manhã, versos 50 em diante, 50 a 54. Vejamos lá: então deixando-os, todos fugiram. Todos aqueles que eram seguidores de Jesus não estão mais com ele. Todos ficam com medo e fogem. E seguiam, verso 51, seguiam um jovem coberto unicamente com um lençol, lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Estranho essa história aqui, parece que ela está inserida aqui, meio que fora de contexto. E a maioria esmagadora dos estudiosos acreditam que este jovem, que estava escondido num lençol, seja o próprio João Marcos, o escritor desse evangelho. Porque era característica dos evangelistas não colocar seu próprio nome na história. E aí João Marcos parece ser o jovem descrito aqui. Por que ele está aqui dessa forma, apenas com lençol? Há várias ideias. Uns até acham que Judas achava que Jesus estava na casa de João Marcos, foi até lá e viu que não estava, e João Marcos percebeu toda a trama, saiu correndo. Mas são coisas que a gente não tem como, descrever, mas há pessoas que pensam assim. Quem sabe João Marcos foi lá para tentar avisar Jesus, e chegou ali e ficou escondido. Mas é muito provável que tenha sido ali esse jovem, o próprio João Marcos, que está seguindo de longe, e de repente ele é pego e sai correndo ali desnudo. O texto vai falar que não só João Marcos, não só os discípulos, todos se afastam de Jesus, todos têm medo, todos abandonam a Jesus naquele momento. O verso 53, e levaram Jesus ao sumo sacerdote, reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguia-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava assentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Vejam só, Pedro está ali. Pedro conseguiu se esconder entre os servos do sumo sacerdote, mas ele segue Jesus de longe. Ele não tem mais parte com Jesus, ele abandona Jesus. Todos eles abandonaram a Jesus naquele momento. Você já se sentiu assim, sozinho, abandonado? Muitas vezes acontecem situações na vida que nós nos sentimos sós. Jesus experimentou toda a solidão. Não só nesse momento, mas toda aquela madrugada, porque logo depois do julgamento que ele vai ter aqui, ele é jogado numa prisão sombria, sem luz, fria, e vai passar a noite inteira ali, aguardando a sua crucificação pela manhã, sozinho, experimentando a dor da solidão, de ser abandonado por todos os seus. Abandono, traição, abandono, sentimentos que acontecem conosco, situações que acontecem conosco e que Jesus experimenta também. Mas injustiça Jesus experimentou também, versos 55 em diante, 55 a 59, ele foi injustiçado. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam. Vejam só, o sinédrio todo está reunido, tentando algo contra Jesus. Eles querem condenar Jesus à morte. Eles sabem que não podem condenar Jesus à morte. Os romanos permitiam que eles pudessem ter lá os seus julgamentos, mas condenado à morte só o romano podia fazer. Então eles têm que ter uma desculpa muito boa para levar a Pilatos para justificar a morte de Jesus. E não conseguiram encontrar. Tanto que Pilatos vai lavar as mãos, os irmãos lembram disso, né? Pilatos não vê nada de errado em Jesus, mas para estar ali de bom ou de boas, como diz a gíria mais atual aí, de boas com o público, Pilatos dá um jeitinho, lava as mãos, faz o que quiser e tudo certo. Mas não tinha nada contra Jesus que pudesse ser justificado, e o sinédrio, 70 homens ali reunidos, provavelmente não foram os 70. Há várias ilegalidades aqui nessa reunião, porque o sinédrio nunca podia se reunir na calada da noite. Eles estão aqui na calada da noite para fazer algo errado, algo injusto. Lembra alguma coisa com o nosso país, irmãos? Quando os nossos políticos querem fazer alguma tramóia, eles fazem o quê? Na calada da noite,
Eles reúnem Congresso, Senado, reúne tudo, dá um jeitinho na situação. Isso já aconteceu há 2000 anos atrás, no julgamento daquela pessoa mais justa que já pôde passar por aqui. Jesus sendo julgado injustamente, provavelmente não houve convocação correta dessa reunião. É muito provável que os principais doutores não estiveram ali reunidos, ou alguns deles, como por exemplo, talvez Gamaliel não estivesse ali, pela ponderação que ele tem no livro de Atos, é bem provável que ele não estava aqui. Nicodemos, o doutor que foi procurar Jesus à noite também por vergonha, mas que recebeu ensinamentos preciosos de Jesus e que tinha uma admiração por Jesus, é bem provável que Nicodemos também não esteja aqui. Mas a maioria deles ali estão, porque eles tentam condenar Jesus, tentam pegar Jesus em alguma coisa, mas não há como pegar Jesus em algum erro. Verso 53 deixa isso muito claro. Aliás, por várias vezes Marcos diz isso, não tinha como um testemunho ir para frente. Verso 56, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Todos pegavam aí a incoerência dos depoimentos, e levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo, nós ouvimos declarar, eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Não tinha algo para condenar Jesus, e eles dão um jeitinho, ou seja, Jesus foi injustiçado. Você já foi injustiçado? Já passou por situações assim, quem sabe no seu trabalho, por exemplo? Quem sabe até mesmo dentro de casa, né? Às vezes nós pais somos muito duros com os filhos, quando temos vários filhos, e punimos todos numa só vez, e às vezes um lá não tem nada a ver com o pato, né? Vai pagar por todos os outros. Quantas vezes nós somos injustiçados na nossa vida? Mas nós não precisamos ficar alimentando a nossa dor, nos fazendo de vítima, porque houve alguém totalmente injusto, nós não somos, que foi totalmente injustiçado. Jesus experimentou a dor de ser injustiçado, de ser traído, de ser abandonado pelos seus e de ser injustiçado. Versos 60 a 65, de ser humilhado nesse julgamento, porque aí, aliás, há um outro detalhe interessante aqui, da ilegalidade desse julgamento, né? Porque o sumo sacerdote da época estava totalmente ilegal. Na época de Cristo, o sacerdócio já não vinha da mesma prescrição da lei mosaica, que era pela tribo de Levi. O que eles fizeram ali era, quem dava a maior soma em dinheiro conseguia o cargo de sumo sacerdócio. A maioria dos sacerdotes eram saduceus, e quem nomeava o sumo sacerdócio era o rei Herodes. Por exemplo, dentro da lei judaica, o sumo sacerdote que assumia, ele só podia assumir se o anterior morresse. Anás era o anterior sumo sacerdote, Caifás não poderia ser sumo sacerdote. Mas ele é levado diante de Anás e Caifás, mas o texto diz que Caifás é o sumo sacerdote aqui, mas Anás está vivo, está totalmente ilegal. Toda a religião judaica corrompida, ilegal, tratando de forma completamente distante da vontade da palavra de Deus. E aí o texto vai mostrar Jesus sendo humilhado por Caifás, né? Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus, nada respondes aos que depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Por um bom tempo Jesus fica calado, como ovelha muda perante os tosqueadores. Lembram lá, Isaías 53? Jesus fica calado, ele não vai se defender. Agora Jesus resolve responder, porque ele não pode mentir, Deus não mente. Ele responde fielmente a resposta ou a pergunta feita pelo sumo sacerdote. O texto diz assim, és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Irmãos, Jesus responde com a palavra de Deus. Jesus responde com o nome revelado na sarça ardente que ele mesmo falou com Moisés. Quem está te mandando ir falar com o faraó? É o eu sou, o Yahvé,
o Deus, o Senhor de todas as coisas. E Jesus vai responder da mesma forma: eu sou. E mais ainda, ele vai citar Daniel 7, Daniel 9, Daniel 10, né? Ele vai citar dizendo assim: e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens dos céus. Jesus cita as Escrituras para responder: eu sou o Filho do Homem que virá nas nuvens e estará assentado à direita do Todo-Poderoso. Vejam só, quando Jesus responde dessa maneira, verso 63, então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte, puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Sejamos sinceros, irmãos. Se isso aconteceu hoje com a gente, só esse finalzinho, só o verso 65, se alguém vier cuspir em você, o que você faz? Parou para pensar nisso? Cuspiram em Jesus, cobriram o rosto dele, zombando dele, dando murros nele, dizendo: profetiza. Quem é? Aliás, os outros evangelistas deixam isso claro, né? Eles justamente cobriram os olhos dele para cada um bater. Quem é que está te batendo? Você não sabe quem é? Você não sabe todas as coisas? Profetiza então. Tanta zombaria, tanta humilhação. Jesus experimentou ser humilhado. E quando nós somos humilhados, nós queremos revidar. Nós queremos bater com a mesma força. Nós queremos usar a lei mosaica, pagar com a mesma moeda, mas Jesus ensina a agir de outra forma. Aliás, Paulo, quando ele fala aos filipenses, quando ele escreve aos filipenses, ele diz que nós devemos seguir o exemplo de Jesus, que não se usurpou em ser igual a Deus, antes se esvaziou da sua glória, se fez como um de nós. Nós não podemos agir da mesma forma como o mundo age. Aliás, é o tema do acampamento. Não vos conformeis com esse século. Não venha agir do mesmo jeito que o ímpio age, mas seja diferente. Experimente a Cristo, que foi traído, que foi abandonado, que foi injustiçado, que foi humilhado e por fim foi rejeitado. Versos 66 em diante. Vamos ler o texto da palavra. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. Primeira vez que Pedro nega Jesus. Aliás, é muito curioso, né? Enquanto os homens zombavam, falando de Jesus, profetiza, uma das profecias de Jesus estava acabando de se cumprir. Pedro escondido ali, entre os servos, se aquentando na fogueira, ou seja, a noite muito fria. Pedro está ali, observando todo o sofrimento do seu Salvador, mas ele rejeita a Cristo naquele momento. É interessante, é muito curioso, porque Pedro sempre foi um homem de muita coragem. Eu confesso aos irmãos que eu não teria a coragem de Pedro como ele teve. Quando, por exemplo, lá, Jesus andando sobre as águas, né? E Pedro diz a Jesus: se é o Senhor mesmo, se é tu mesmo, manda-me ir ter contigo. E Pedro tem coragem de descer do barco. Eu não teria. Jamais eu teria. No meio da tempestade, descer do barco e andar sobre as águas, eu não teria. Pedro teve. Sabemos que no começo ele teve, né? Pedro era um homem de coragem. Quando vieram lá os soldados prender uma turba com porretes, com espada, ele pega a espada e arranca a orelha do soldado. Pedro é um homem corajoso. Só que agora ele está com medo da acusação de uma criada, de uma jovem serva, ou seja, para a cultura judaica não faz sentido algum, porque naquele tempo as mulheres nem eram contadas. Era uma menina muito jovem, era uma serva, uma criada do sumo sacerdote. Ou seja,
não faz muito sentido, mas o que está acontecendo aqui, não só para cumprir a palavra de Jesus, é para mostrar a Pedro que enquanto Pedro confiar em si mesmo e tirar os olhos de Jesus, ele não vai conseguir servir a Jesus. Toda vez que Pedro olhava para Cristo, então ele conseguia andar com Cristo, mas agora não, ele está seguindo de longe, ele não está atento ao Senhor. E aí ele nega a Jesus, o galo canta. E a criada, verso 69, e a criada vendo, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles, mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. A forma de falar, com certeza, dele era diferente, e as pessoas diziam: você estava com ele, você é galileu, você tem um sotaque lá da Galileia. Jesus e os discípulos eram bem conhecidos, foram 3 anos de um ministério cheio de curas, de situações importantes que aconteceram ali. Mas vejam o verso 31, ele porém começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Irmãos, vejam como nós muitas vezes cometemos erros como Pedro. Quando nós confiamos em nós mesmos, nós estamos fadados ao fracasso. O que Paulo escreve aos Coríntios aconteceu com Pedro e acontece com a gente. Aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Pedro é capaz de jogar uma maldição em todos aqueles que estão dizendo uma verdade, quando ele estava dizendo uma mentira. Ele está trazendo situações aqui pesadas. E mais ainda, ele está jurando. Ele está colocando Deus como testemunha, dizendo: Deus é testemunha de que eu não conheço esse homem. Que loucura de Pedro. Tudo porque ele tirou os olhos de Cristo. Tudo porque ele estava ainda confiante de que ele não negaria Jesus. E Jesus havia dito: antes que o galo cante 2 vezes você me negará. Não é? E aí o texto vai dizer: e logo cantou o galo pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Os outros evangelistas dizem que nessa hora Jesus fitou os olhos em Pedro. Onde eles estavam era possível ver, e Jesus olhou para Pedro. E nessa hora Pedro chora amargamente. E aí eu fico pensando como Pedro saiu daqui, fez a viagem para Galileia, mais de 100 quilômetros, em prantos, lamentando o abandono, a rejeição do seu próprio Salvador. Mas como diz um belíssimo sermão do pastor Hernandes Dias Lopes sobre Pedro, Deus não desiste de amar você. Jesus não desistiu de amar Pedro. Jesus olhou para o coração de Pedro e foi atrás de Pedro. E conforme João 21, na ressurreição, ele vai restaurar a vida do apóstolo Pedro e colocá-lo como líder da igreja. Jesus entende a nossa dor. Ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi injustiçado, humilhado e rejeitado. Sentimento de rejeição talvez seja um dos piores que nós enfrentamos. Mas Jesus sabe de tudo isso, ele te entende. Então não alimente a sua dor. Não se faça de vítima. Não olhe para o seu próprio umbigo, o seu próprio coração. Olhe para Jesus. Ele é o Salvador que levou sobre si todas as nossas dores. Que Deus assim nos ajude e nos abençoe.